Porque Deus nunca faz somente o que é pedido, Ele sempre faz mais do que esperam. Ele faz infinitamente mais do que tudo que você pede, pensa ou sonha. Está escrito. Se você tem sua Bíblia online ou física, abre comigo em Mateus capítulo 9. Diz assim: entrando Jesus no barco, passou para uma outra banda e foi para outra cidade. Então trouxeram um paralítico que estava deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Esses dois versículos de Mateus capítulo 9 já nos ensinam muita coisa que a gente precisa aprender e prestar atenção hoje. A primeira coisa, Jesus sai de um lugar, vai para o outro, e quando chega nesse lugar, uns amigos trouxeram um paralítico até ele. Os amigos, eles têm um poder de te levar para muitos lugares. Quem aqui já foi levado a um bar por um amigo? Olha quanta gente. Não precisa levantar a mão, mas quem já foi levado a uma casa de prostituição ou a se prostituir por causa de um amigo? Quem já foi levado a usar drogas por causa de um amigo? Quem já foi levado a fazer algo que não queria fazer por causa de um amigo, de uma amiga? Os amigos têm poder de te levar a lugares que você não queria ir às vezes, ou que você não imaginava o resultado daquilo. Mas existem certos amigos que te levam exatamente para o lugar que você deveria estar. Se tem uma coisa que nós temos que manter perto da gente, são os amigos certos. Os amigos certos não são aqueles que têm dinheiro, ou que falam bem, ou que vêm de uma boa família. São aqueles que conseguem te levar para o lugar certo quando você precisa. Esses são os amigos certos. Quem são os bons amigos? Não é o que tem boa faculdade. Não é o que tem um português perfeito. É aquele que quando te vê num problema, consegue te levar para quem resolve. Esse é um bom amigo. Quando te vê num problema, te leva para quem resolve. Esses amigos viram aquele paralítico num problema óbvio, estava deitado na sua maca, e descobrem que Jesus está chegando naquela cidade. Então lhes leva o paralítico até eles. E aqui acontece uma coisa incrível. Jesus, vendo aqueles amigos carregando o paralítico, a Bíblia diz: vendo Jesus a fé deles. Jesus vai curar um doente, não só pela fé do doente, mas pela fé dos amigos. Deixa eu te explicar uma coisa. Fé é uma coisa contagiosa. Muita gente fala assim: eu não tenho fé. Eu pergunto: com quem você está andando? Porque fé é contagiante. Quem teve aqui uma mãe de fé sabe o que eu estou falando. Eu tive uma mãe de fé, uma mãe que falava assim: não desiste. Deus te chamou para ser grande. Isso não é para você, meu filho, é tal coisa. Então quem convive com pessoas de fé é contagiado por isso. E a Bíblia deixa claro, através desse versículo, que a fé das pessoas que te cercam importa. Tanto que Jesus, vendo a fé das pessoas, dos amigos, olha para o paralítico e fala assim: ó, teus pecados estão perdoados. Ele não cura imediatamente. Ele primeiro vai fazer um processo muito mais profundo do que simplesmente fazer um homem andar. Ele vai deletar espiritualmente o passado daquela pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta, seja sincero comigo. Quem aqui tem algo no passado que você gostaria muito de apagar para sempre? Eu também. Eu daria qualquer coisa para apagar algumas coisas no meu passado. Mas isso não é possível naturalmente. Não existe uma máquina que se entra e você apaga algumas coisas que fez. Eu não tenho o poder de apertar o botão delete e apertar um pecado que eu cometi, um erro contra alguém, alguma maledicência, alguma coisa que eu tenha feito. Eu não tenho esse poder.
E eu te falo, e eu quero te fazer essa pergunta, que se eu tivesse uma deficiência física, e o próprio Jesus perguntasse para mim, você quer andar ou quer que eu delete o teu passado? Sem dúvida nenhuma, eu falar, por favor, deleta meu passado. Eu prefiro ficar um tempo aqui na terra sem andar do que passar a eternidade fora de Deus, fora de Cristo, por causa do que eu já fiz. Jesus aqui, ele entra com uma sabedoria incomum, olha para o homem. Primeiro, o homem não pediu para ser curado, quem está levando ele são os amigos. Jesus vê a fé dois amigos e fala o seguinte, perdoado estão os teus pecados. Eu vou fazer o trabalho que nem médico pode fazer, porque o médico, dependendo da doença da perna, pode levantar. Hoje em dia tem aparelho, tem tanta coisa, naquela época não tinha, mas hoje em dia tem. Mas o que eu vou fazer agora, só eu posso fazer, eu vou perdoar os teus pecados, eu vou deletar o teu passado. Nenhuma condenação estará mais sobre você. Não é isso que diz em Romanos? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está chegando para Cristo Jesus, Jesus olha para ele e fala o seguinte, olha, perdoados estão os teus pecados. A continuação desse versículo são os escribas, os fariseus, ou seja, os religiosos da época falando assim, quem é esse homem para perdoar o pecado dos outros? Jesus fala, vocês estão me julgando, né? Jesus conhecia o coração das pessoas. Seria tão mais fácil eu falar, levanta e anda, mas porque eu falei, perdoados estão os teus pecados, vocês estão escandalizados? Mas para que vocês saibam, olha o que Jesus vai falar, para que vocês tenham a certeza que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados aqui na terra, ele olhou para o paralítico e falou, levanta e anda. E o homem na mesma hora levantou. Aqui Jesus deixa uma marca física, uma prova concreta de que ele é o único que perdoa pecados, mas também não deixa de fazer milagres. Aqueles amigos tiveram uma grata surpresa. Eles levaram o amigo para resolver o problema e Jesus resolveu dois. Eles levaram os amigos, ele levou o amigo aleijado para resolver o problema das pernas. Jesus já resolveu a salvação eterna dele e ainda curou as pernas. Porque Deus nunca faz somente o que é pedido, Ele sempre faz mais do que esperam. Ele faz infinitamente mais do que tudo que você pede, pensa ou sonha, está escrito.